Muito boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui todos reunidos para o estudo do nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma obra que sensacional, né? Acho que é a obra mais importante, pelo menos no meu entender, da codificação kardeciana, porque ela trabalha efetivamente com as questões morais, que são questões que nos unem a todos das diferentes religiões, né? Onde não há controvérsia, não há nenhuma controvérsia com relação a que qualidades, que virtudes o homem precisa possuir. Então, é um ponto de encontro entre todas as seitas religiosas e, enfim, é o que nos auxilia na marcha evolutiva, no auto-melhoramento, que é a chave para o progresso de todos nós. Então, é sempre bom estarmos nos debruçando sobre essa obra e dispormos, né, deste tempo para estudar efetivamente uma obra tão importante. E vamos, então, dar continuidade ao estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, as instruções dos Espíritos, os itens 8, 9 e 10. É, assim, bem longa, mais ou menos uma, duas, três, quatro páginas e mais um pouquinho, 4 páginas. Então, é bastante coisa. Hoje, diferentemente de outras ocasiões, eu não vou espelhar aqui, compartilhar com vocês o texto, porque eu não vou ler o texto na íntegra. Então, até sugiro a todos que estiverem aqui nos ouvindo que façam isso, né? Que cheguem, devem estar em casa, né? Muito provavelmente, alguns não, mas enfim, que assim que possível possam pegar a obra e ler efetivamente os itens que nós vamos trabalhar hoje, porque tudo que eu puder falar aqui é claro que é válido, é para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente fixar conceitos, mas ninguém melhor do que os próprios espíritos que vieram aqui auxiliar a codificação, auxiliar Allan Kardec, que são espíritos luminares, para trazer a matéria, né, o material que a gente precisa realmente refletir a respeito. Então, de antemão, eu deixo essa introdução, né, para que todos leiam. Não vamos ficar aqui só na nossa conversa, porque eu não vou poder ler hoje tudo que nós temos aqui para discutir. Então, eu coloquei, hoje eu estou cercada de livros aqui, vocês não podem ver, mas eu estou cercada de livros, porque eu vou fazer algumas leituras, né, mais de trechos pequenos, enfim, e para a gente poder conversar, eu separei alguns trechos aqui do texto, dessas mensagens que foram aqui ditadas para nós, onde tem conceitos assim um pouquinho interessantes, um pouco diferentes, para a gente trabalhar o tema, né? Que é a lei de amor. Então, todos esses itens que nós vamos aqui discutir, os itens 8, 9 e 10 das instruções dos espíritos, falam sobre a lei de amor, né? Que tem tudo relacionado aqui com o capítulo que é amar o próximo como a si mesmo. Então, nós vamos falar da lei de amor. Inclusive, no Livro dos Espíritos é tratada como lei de justiça, amor e caridade, né? Que são três leis três aspectos, né, que se complementam e uma sem a outra não é possível de conceber amor sem justiça, justiça sem amor, amor sem caridade, caridade sem justiça, enfim, estão entrelaçadas. Mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, então, utilizaram aqui só a questão do amor, né, a lei do amor. Mas também fica o convite para estudarem no Livro dos Espíritos, né, a respeito dessa lei, uma das leis que constam do Livro dos Espíritos, para o nosso estudo, que é a lei de justiça, amor e caridade. Bom, então eu vou até tirar um pouquinho, às vezes, da ordem, tá, os trechos, mas para facilitar a nossa discussão. Então, o primeiro trecho aqui que eu sublinhei, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que para a gente começar a nossa conversa.
Diz assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. É só um parágrafo, e dá para a gente falar muita coisa a esse respeito. Inclusive, eu trouxe outros textos complementares para a gente robustecer, né, o material que está neste parágrafo. Então, aqui ele diz que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A gente começa por aí, né? João, o evangelista, já disse com todas as letras que Deus é amor. Deus é amor. Disse e repetiu inúmeras vezes. E nós temos aqui em outros textos isso dito também, em outras palavras, agora quando nós estamos estudando o Espiritismo, que é o Evangelho Redimido. Isso já foi dito lá atrás por João, o evangelista, mas foi trazido novamente aqui para o nosso estudo pelo Espiritismo, esse conceito de que Deus é amor. Então, aqui, ó, no próprio, no livro dos Espíritos, quando fala aqui da lei de justiça, amor e caridade, que eu já mencionei, na questão 888A, né, um pedacinho, porque também é uma questão grande a resposta a essa questão, mas o trecho que eu trouxe aqui, ó, é quando São Vicente de Paulo, que é quem dita essa resposta, diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Parece um pouco complexo, mas nós vamos destrinchar esses conceitos. Então, aqui ele diz que o amar, né, é toda a lei divina, toda a lei divina. E que o amor, ele está aqui presente tanto nos seres orgânicos como nos inorgânicos, na matéria orgânica como na matéria inorgânica. Que na matéria, nos seres vivos e organizados, o amor é a lei de atração, enquanto que na matéria inorgânica, né, nos minerais, então, é a atração entre os átomos, aquilo que faz, que torna o objeto coeso, né, a matéria coesa, é também um significado, né, a manifestação da lei de amor. Olha como está em tudo, o amor está em tudo. Então, a lei de atração na matéria inorgânica também é uma manifestação do amor de Deus. E ainda, para a gente fechar essa questão, né, mais um texto para depois a gente discutir. Esse está no livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o último capítulo do livro que tem o título Amor. E ele diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge o amor, né, sublime, no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências.
E aqui ainda diz que herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação. Aí ele fala algo aqui, né, continuando, que não é o ponto que eu quero me focar. Vamos fundir tudo isso que eu li aqui, todos esses conceitos, né? O que traz aqui? Todos esses textos. Traz que Deus é amor. E como é que ele se manifesta? Então, através do fluido cósmico universal que abarca tudo, todo o universo, todas as coisas, por menor que seja, desde a florzinha, até as flores anônimas esquecidas no campo, o verme, que também é citado aqui, o átomo primitivo, tudo está imerso no amor de Deus. É o amor de Deus que faz com que a matéria inanimada, né, inorgânica, se organize. É o amor de Deus que faz com que exista essa lei de atração entre as partículas. Isso tudo é manifestação do amor de Deus. E é também o amor de Deus que faz com que haja equilíbrio dos mundos erguidos no universo. Então, até a lei de gravitação seria uma manifestação do amor de Deus. Nós estamos todos imersos no amor de Deus. O amor de Deus está em tudo. É o responsável pela vida, é o responsável por estarmos aqui, por toda a criação. Então, a gente às vezes pensa no amor de uma maneira tão, né, o amor em abraços, beijos, aperto de mão, o carinho, e amor é algo tão mais grandioso que isso, tão grandioso, que, é claro, escapa à nossa compreensão. Nós estamos num processo evolutivo. Isso nós também vamos tratar aqui daqui a pouco, para explicar, né, como a gente vai modificando esses conceitos, como que nós vamos nos aperfeiçoando e conhecendo mais as coisas, aperfeiçoando também o modo como nós lidamos com esse sentimento, como nós enxergamos, como nós compreendemos o amor, como nós exercitamos também o amor. Tudo faz parte do progresso, tudo. Tudo depende de uma compreensão maior, né? E isso é o que nós podemos hoje entender um pouquinho, né? Algo que a gente ainda é capaz de compreender. É isso. E sendo Deus o amor, todo amor, e nós sendo, então, herdeiros de Deus, sendo filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, todos nós temos dentro de nós também essa centelha. Todos nós precisamos também do amor para sermos felizes. Enquanto não aprendemos a amar, nós seremos incapazes de ser felizes totalmente, completamente. Porque se Deus é amor e nós somos sua imagem e semelhança, nós também temos que ser amor. E nós só nos sentiremos felizes, completos, quando nós conseguimos refletir esse amor de Deus. Quando nós formos também capazes de expressar esse amor de Deus. E aqui o texto aqui do próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, olha, que é tão verdadeiro isso, que nós temos essa necessidade de amar, porque está no nosso DNA, na nossa genética. Afinal de contas, nós somos filhos do Criador, e se Deus é amor, o amor está na nossa genética, está no nosso DNA. Isso é tão verdade que, olha, mesmo o homem mais abjeto, vil, mesmo um criminoso, esse homem, ele tem, por um ser ou por um objeto, um sentimento de amor. Quantas vezes nós vemos aí, né, um homem que comanda organizações criminosas no mundo, mas tem um filhozinho querido em casa, que é aquele por quem ele perderia tudo, ou daria tudo, ou entregaria tudo, que é o calcanhar de Aquiles, né, para eles, mas é aquele ser querido que vem para amolecer o coração deste homem criminoso. E Deus coloca na vida deles exatamente para fazer com que ele consiga ir
né, melhorando essa capacidade de amar. Às vezes esse serzinho vem na vida, um netinho querido, que vem amolecer o coração daquela pessoa mais rígida, pessoa mais difícil. E esse netinho faz com que ele reflita tanto, que mude conceitos, que se transforme, né? É o material que Deus se serve para fazer com que aquele espírito progrida, porque todos nós temos amor por alguém. Às vezes é até por um bichinho de estimação, pessoas às vezes que são incapazes de amar outro ser humano, mas que têm um amor assim descomunal por um animalzinho, de estimação. E tudo isso é válido. Tudo é o início, é o progresso de como nós vamos evoluindo a compreensão desse amor, construindo dentro de nós, né, o amor, efetivamente, e vamos aprimorando esse sentimento, melhorando esse sentimento, porque nós temos muito ainda a progredir. Aqui na Terra, eu não posso dizer que ninguém alcançou, né, o amor por excelência, que é o amor, exceto Jesus. Jesus que esteve aqui. Temos alguns seres que se aproximaram muito, né? Temos aí Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Francisco Cândido Xavier, também foram exemplos de um amor, né, tão grande, de amar realmente a humanidade, de amar a todos os seus irmãos. Mas ainda não, né, ainda não é ainda o patamar final que nós temos para alcançar. E Jesus, sim, foi o espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra e que nos legou, então, nos deixou um modelo do amor a ser seguido. Tanto que ele diz que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós temos que aprender a amar como ele amou. Não é esse amor ainda que nós conseguimos sentir, é isso que a gente ainda consegue doar. Então, é algo muito superior a isso. Ele é o modelo. Imagine o tanto que nós temos ainda que caminhar para amar como Jesus amou, que entregou a própria vida por nós, que fez a vontade do Pai sem questionar, simplesmente veio e cumpriu à risca a vontade do Pai, para nos deixar essas lições emovedoras. É um amor sacrificial, o amor de renúncia. É o amor sublimado. Quanto nos falta ainda para aprender com Cristo? Mas é o início, né? É o início. Aqui nesse livro também, Pensamento e Vida, também nos falam isso. Ó, eis porque Jesus, o modelo divino enviado por Deus à Terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Esse é o amor renúncia, né? O amor que dá sem necessidade de receber nada em troca, é incondicional. Nós ainda somos assim, nós amamos se eu receber algo em troca, eu amo se a pessoa fizer isso por mim. Se não fizer, eu já retiro o sentimento, eu retiro a minha afeição. Se nós amamos se, é um amor condicional. O amor de Jesus não tem se, não tem condição. Era um amor incondicional a todos nós. Não importava ainda se nós estávamos em que fase evolutiva, se éramos muito imperfeitos, né, ou pouco imperfeitos, ele amava todos indistintamente. E é isso que nós temos ainda muito, né, para aprender com relação a isso. Outro trecho aqui, então, do nosso texto, das instruções dos espíritos, é o seguinte: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo,
mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Que está nessa essa explicação de que o amor ele vai se transformando, o modo como a gente... na verdade, o amor mesmo, é algo que a gente ainda nem atingiu, mas ele também é algo que progride. Assim como o espírito, nós não sabemos, nós somos criados simples e ignorantes, princípio espiritual. E são milhões de anos para que esse princípio inteligente efetivamente possa ser considerado um espírito. E aí, quando a gente inicia essa nova romagem, né, já classificados como espíritos, passamos por fases inumeráveis, inúmeras fases ainda de crescimento, de evolução. Ainda do homem primitivo, que tem ainda mais instintos. Olha, o homem que só tem instintos. Então, é a fome, a vontade de repousar, o instinto de sobrevivência que nos faz, às vezes, né, atacar, o instinto de reprodução que nos faz, né, faz procurar o sexo dos animais, e também o homem nessa fase instintiva. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente já começa, né, o raciocínio a ficar um pouco mais, um pouco melhorado, um pouco aperfeiçoado, e aí a gente passa a ter algumas sensações, mas sensações a gente ainda vê como paixões que ainda também têm uma certa animalidade, né? Ainda é permeada por egoísmo, por individualismo, né? Essa questão de, eu amo se eu sou servido também, eu amo quem me agrada, eu amo quem pensa como eu, para só depois a gente conseguir, mais instruído e purificado, ter o sentimento efetivo, o sentimento do amor, né? Que é o sentimento por excelência. A partir do momento que a gente começa a ter sentimentos, esse sentimento ainda é aperfeiçoado também. Também é. Nós temos rudimentos de amor e temos o amor efetiva, já né, trabalhado, o amor por excelência, que é o amor incondicional, o amor por toda a humanidade, o amor sublimado. Aí eu trouxe aqui também algo para a gente falar sobre esse aspecto, que está aqui no livro Loucura e Obsessão. Achei trechos bastante interessantes que nos ajudam aqui a estudar essa questão, né? Então, aqui, Manuel Filomeno de Miranda diz assim, né, que é o espírito que narra, que ditou esse livro para Divaldo Pereira Franco, né? Então, ele diz assim, que aqueles que vivem sob o comando da sua natureza animal primitiva, ainda transitam aqui, e também aqueles que vivem sob a predominância da natureza espiritual, e aqueles que se encontram na fase intermediária, em caminho do estágio mais grosseiro para o mais sutil. Os primeiros são homens instinto, mais dirigidos pelas sensações, enquanto os últimos são homens razão, comandados pela emoção. Os primeiros, né, vivem para comer, gozar e dormir, sem tempo mental para sentir os ideais de beleza e de progresso. Os outros, não obstante se utilizem das sensações que decorrem das imposições fisiológicas, cultivam os sentimentos, e as emoções sobrepõem-se aos caprichos dos prazeres fugidios imediatos. O homem, no qual predomina a natureza animal, reage sempre e com violência. Detém o que tem e não reparte, em razão do egoísmo que o vitima. Aquele em quem a natureza espiritual se destaca, age porque pensa com calma, nas circunstâncias mais graves, preservando o equilíbrio. Possui sem reter, multiplicando em benefício do próximo, promovendo a comunidade onde se encontra e desenvolvendo os sentimentos do altruísmo, que o felicita. Para a gente finalizar aqui, o amor, no período das dependências fisiológicas, é possessivo, arrebatado, físico,
enquanto no dos anelos espirituais se compraz, libertando. Torna-se então amplo, sem condicionamentos, anelando o melhor para o outro, mesmo que isto lhe seja sacrificial. Um parece tomar a vida e retê-la nas suas paixões, enquanto o outro dá a vida e liberta para crescer e multiplicar-se em outras vidas. Olha que bonito, né? Essa lição. Muito bonito a gente pensar nessa diferença. É o que às vezes a gente ouve, né, falar que o amor não pode ser nó que prende, que amar. Não pode ser nó. Tem que dar asas, libertar, tem que ser laço. É fácil da gente desfazer, porque a gente, quem ama realmente, quer a felicidade do ser amado, ainda que aquilo não represente a própria felicidade. Por isso a gente fala em renúncia, em sacrifício, que é o amor que ainda é muito difícil da gente ver aqui nos dias de hoje entre nós. É muito difícil de encontrar quem já consegue amar dessa maneira, né? Renunciando aos próprios sentimentos, o interesse pessoal, que renuncia a si mesmo, aos seus próprios sentimentos. E é isso que é o ideal que todos anelamos, alcançar um dia essa qualidade de amor. É essa qualidade de amor que nós estamos aqui trabalhando e vindo incessantemente, diversas vezes, né? Para o planeta Terra, para essa nossa morada, para a gente aprender a sentir. É esse amor. E o último trecho que eu sublinhei aqui para a gente discutir, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, é o que diz assim: para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Progresso é inexorável, é lei, todos nós caminharemos do átomo ao arcanjo, todos nós da ignorância à angelitude. Então, nós não sabemos quanto tempo isso vai levar, mas todos nós certamente conseguiremos alcançar esse nível de amor, que é o amor por toda a humanidade, um amor que não distingue entre aqueles que têm o mesmo sangue, entre aqueles que têm a mesma raça, entre aqueles que têm a mesma nacionalidade, que consegue amar a todos, indistintamente. Este é o ideal. Jesus já trouxe isso quando lá pregado na cruz, disse para sua mãe, mulher, nem a chamou de mãe, e, apontando para João, disse, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Já mostrando, não existem esses laços de familiares, esses laços de sangue, que o amor deve ser partilhado
por todos. Afinal de contas, vamos pensar aí a reencarnação, que a doutrina consoladora nos traz, né? A consciência da reencarnação, nos trouxe essa realidade, esse ensinamento, vem aqui para nos mostrar que são realmente, que é o laço de sangue. Hoje, quem é meu inimigo, amanhã nasce do meu útero e será meu filho, porque hoje amar mais aquele que eu tenho aqui dentro da minha casa, do meu lar, que é sangue do meu sangue, se na próxima existência essas peças irão se modificar, os arranjos irão se modificar. Nós viremos em outras configurações. Nacionalidade. O que seria nacionalidade? Hoje eu nasço aqui no Brasil, amanhã eu posso nascer no Oriente, ou até mesmo em outro orbe. Muitos de nós já viemos de Capela, nós já viemos de outros orbes. Alguns espíritos mais evoluídos vieram de orbes, de mundos felizes para cá para nos auxiliar. Eles não ligam. O amor é muito maior, eles querem nos auxiliar, ainda que nós estejamos ainda tão atrasados, que o nosso mundo seja tão atrasado, eles aceitam a missão de vir aqui, de encarnar no nosso planeta tão atrasado, para nos auxiliar no progresso. Nós temos o exemplo do nosso querido benfeitor de Bezerra de Menezes, que atingiu um grau evolutivo que permitiu que fosse a ele possibilitada, né, a opção por escolher em que orbe ele gostaria de reencarnar. E ele deixou bem claro que enquanto houvesse lágrimas aqui na Terra, que enquanto houvesse dor, um irmão a ser levantado, ele continuaria aqui conosco para nos ajudar, nos auxiliar, nos soerguer. É esse o nível que nós temos que alcançar. É difícil, mas nós já estamos evoluindo. Vamos pensar que nós já estamos evoluindo. Quando a gente vê uma matéria sendo transmitida e vemos que aquelas pessoas fugindo da Síria e aquele corpinho daquela criança afogada, aquilo nos constrange. Nós sentimos a dor sem conhecer aquele irmão. Quantos de nós choramos ao ver aquela cena? Ou quando vemos aquelas imagens dos nossos irmãos africanos esquálidos, e com as costelas todas à mostra, sentindo fome. Nós sentimos. Nós já conseguimos sentir a dor do outro. Nós já conseguimos, né, amar, querer o bem dos nossos irmãos. Nós conseguimos ver os seres inferiores ainda a nós da criação, como os animais, e temos compaixão por eles. Quantos vídeos nós vemos de homens se arriscando para salvar animaizinhos ali que estavam sendo levados em meio à correnteza? Né? Quantos nós temos amigos aí, irmãos no Greenpeace, lutando por outros animais, pelo nosso planeta? Tudo isso é amor. Tudo isso. Se Deus é amor, e o nosso planeta é criação de Deus, está imerso também no amor de Deus, no fluido cósmico universal, amar não é só, como eu disse, dar beijinho, dar abraço, dar carinho. Quando nós lutamos pelo planeta que nós vivemos, pelos seres inferiores da criação, quando nós lutamos, nós auxiliamos o progresso dos nossos irmãos, os cientistas que dão o seu tempo dentro dos laboratórios, pesquisando vacinas, pesquisando meios de vencer doenças, para que nossos outros irmãos não sofram com as doenças. Todos eles amam. Tudo isso é demonstração de amor. Tudo isso é amor de Deus. É a lei do amor que faz o progresso, que acaba ocasionando o progresso, que nos leva a colocar nosso cérebro para trabalhar,
pelo melhor, pela melhoria de todos, pelo progresso da humanidade. Então, é a mola propulsora do progresso, o amor. É muito bonito, né? E a gente poderia falar tanto a respeito do amor, tanto a respeito do amor. Eu tenho aqui, ó, no livro Loucura e Obsessão, outros trechos que tratam efetivamente disso, né? Que ó, o amor é de essência universal, penetrando em tudo e a todos vitalizando, em face da sua procedência divina. É o que nós falamos, né? E nós também temos procedência divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, o amor dele está dentro de nós. Basta que a gente deixe brilhar esse sol que há dentro de nós, para que a gente possa alcançar a nossa melhor versão, o que mais nos aproxima do Criador. Temos aqui, ó, então, tratando dessa questão da reencarnação, que é também aqui, ó, algo que nos faz progredir essa maneira de sentir o amor, que vai fazer com que a gente evolua também a forma de demonstrar e de sentir a lei do amor. Por quê? Porque ela faz todos esses arranjos, né? Um inimigo vir como filho, né? Faz com que uma hora eu tenha um amor conjugal, uma hora o amor filial, uma hora o amor fraternal. Então, explicando aqui nesse texto também do livro Loucura e Obsessão, ele diz assim, ó, que a reencarnação dignifica a vida. Sem ela não teria sentido a existência humana. É a luz que aclara a noite dos destinos e bênção que suaviza todas as dores. Fortalece os laços de família, porque elimina as paixões da personalidade, que elege formas específicas de amor, propiciando, na alteração dos laços consanguíneos, a generalidade desse sentimento que deve libertar, quando muitos buscam escravizar-se aos impositivos transitórios das particularidades nas quais se manifestam no lar. Os pais de hoje foram ou serão os filhos de amanhã, nubentes, irmãos, parentes e outros mudam de lugar no clã, permanecendo os vínculos que se alargam e se santificam, como experiência formosa para o amor universal. Quando este, o amor universal, se estabelecer entre as criaturas, a felicidade se estenderá por toda parte. Imaginou? Já imaginaram se todos nós amássemos a todos como nós amamos os nossos filhos? Porque o amor materno, acho que é algo que mais se aproxima. Acho que o que a gente pode aqui conceber hoje é um dos que mais se aproxima desse amor que Jesus preconiza, que é o amor incondicional, o amor que não pede nada em troca, o amor que, né, renuncia, o amor sacrificial, que é o mais próximo que a gente consegue atingir, para a gente, no nosso raciocínio hoje, pensar esse amor. A gente acaba de conhecer aquele serzinho que não nos dá nada, não nos oferece nada, acabou de ser apresentado, veio peladinho, né? Sem cabelo, sem dentes, totalmente dependente de nós. Não nos dá nada em troca, pelo contrário, só dá trabalho, chora a noite inteira. Né? E nós amamos tanto, tanto, que a gente não consegue entender de onde vem esse sentimento. E por que amamos mais este ser específico? Porque veio do nosso ventre? Nós dissemos, o dia que nós conseguimos amar a todos, esse mesmo amor, o mundo está modificado. O mundo estará modificado, nós viveremos num mundo feliz. Quando todos se amarem desta maneira, né? Mas todos. Eu não achar que não, meu filho merece mais. A criança que está na rua pedindo esmola não merece tanto, eu não estou tão preocupado se ela está passando frio, se ela está passando fome, se ela tem conforto, se ela tem roupinhas boas, se a educação dela, como é que está sendo provida. Por que a gente ainda ama mais aquela criança que está aqui do que aquela criança que está na rua? Né? Quando todos nós conseguimos alcançar esse amor universal, o mundo se modifica.
o mundo se modifica. Não existiria guerra entre Rússia e Ucrânia, porque não existiria nações. Uma hora nós temos conhecimento pela lei da reencarnação, que uma hora nós na Ucrânia, uma hora nós na Rússia. Não há diferença essencial. Somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos seres universais. Não somos nem terráqueos, nós estamos terráqueos. É assim, algo que rompe com barreiras, rompe com fronteiras, né? Amplia a nossa consciência de uma maneira tão grande. Só que a gente, por hora, a gente sabe disso, mas ainda não sente exatamente dessa maneira. Ainda tem alguns degraus, alguns passos para a gente ir aprimorando esse sentimento dentro de nós. Nós temos até compreensão pelo Espiritismo, nós temos essa lição, mas na hora, né, do sentimento mesmo, a gente ama mais, é natural, porque faz parte do nosso estágio evolutivo. Eu vou amar mais meu filho, eu vou querer melhor. É aquela coisa boba que nós temos de, meu filho, você gosta mais do papai e da mamãe. Ou de pensar, se houvesse o sequestro do fulano, ciclano, quem que eu ia pedir para libertar? Tivesse que escolher um. Por que a gente formula essas coisas tão infantis ainda? É infantilidade da nossa parte. A gente ainda não consegue ter esse amor sublimado, esse amor sacrificial, esse amor renúncia. Mas todos nós o teremos. Todos nós. É lei. É lei. Lei do progresso e a lei do amor. E nós vamos finalizando quase, né? Então, eu já vou passar finalmente, quero contar uma história. Na verdade, não é uma história minha, né, Fete? Claro, né? Nós temos essa história maravilhosa que eu pensei em trazer, uma história que eu amo de paixão, que me toca demais, 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 e que eu acho que se relaciona muito com o tema de hoje, que é a história de Maria Madalena. E nós temos a história dela contada na Bíblia muito pouco. Vamos falar a verdade, que os evangelistas escreveram muito pouco sobre Maria Madalena, né? Mas a literatura espírita nos trouxe um pouco mais de material para a gente estudar Maria Madalena, né? Fora o livro de Miramês, que eu até não cheguei a ler, não conheço, mas nós temos aqui falando sobre ela em 2 capítulos do livro Boa Nova. Nós temos na literatura de Divaldo Pereira Franco também, no livro Primícias do Reino, temos histórias sobre Maria Madalena. E cada um faz um recorte, né? Que a gente juntando as pecinhas ali, a gente tem bastante coisa para a gente saber da vida dela. E é uma história linda demais, né? Como o Divaldo mesmo gosta de falar, é o exemplo maior de assim que ele tem para trazer de evolução em uma só encarnação. Mais do que Paulo, hein? Ele acredita que Paulo também fez modificações muito grandes na sua trajetória, né? De Saulo para Paulo, de perseguidor dos cristãos para o maior divulgador da Boa Nova, mas ele ainda era casto, ele foi puro do início ao fim. Ele só que antes ele devia fidelidade a Moisés, depois a Jesus. Ele só mudou o norte, né? Agora, Maria de Magdala não. Ela conheceu, né, os sentimentos mais da sensualidade. Ela realmente foi da lama para a luz. Numa encarnação, ela precisou abrir mão de muito mais coisa, porque ela viveu, né? Sabe quando você, por exemplo, é viciado em drogas? É muito difícil abandonar, porque você já está no vício. Então, ela esteve no vício, né? Um outro tipo de vício, mas ela esteve no vício. A viciação é muito mais difícil abandonar quando você já está na perdição do que para aquele que já venceu essa fase. Então, ela é um exemplo muito grande de vencer a si mesma, de crescimento espiritual, e para mim é muito, muito, muito inspiradora. Então, vamos falar um pouquinho dela, aqui, trazendo assim todos esses recortes, né?
que a gente tem na literatura espírita. E Maria de Magdala, né, segundo contam então todas essas literaturas, ela foi uma cortesã. Foi uma cortesã, ela vivia em Magdala num palacete. Tinha ali tudo do bom e do melhor, né? Objetos finos, obras de arte, tapetes persas, enfim, vivia no luxo. E ali ela recebia pessoas da mais alta classe, né? Os homens assim, mais importantes iam até lá para ter uma noite de amor com ela. E a presenteavam, e ela vivia dessa maneira, né? Por muito tempo, mas ela começou a sentir tédio. Ela começou a sentir tédio. Aquilo não alimentava mais, não matava a sede dela, a sede de amor que existia dentro dela. Ela achava que ela amava muito, mas por que a sede de amor ainda existia dentro dela? Ela não compreendia essa diferença do amor, né, sensual, do amor ainda instinto, do amor sensação, para o amor realmente renúncia sacrificial. E ela era obsidiada por 7 espíritos. Então, ela tinha momentos de bastante desequilíbrio emocional, de não conseguir atender ninguém, de se fechar no seu quarto, enfim, momentos de dor, de bastante sofrimento. E ela, um belo dia, né, topou com um andarilho, e esse andarilho, possuído pela lepra, pedindo esmolas, e ela costumava auxiliar. Ela era até que generosa, ela tinha bastante posses, mas ela nunca deixou de auxiliar seus irmãos em sofrimento. E ele, pedindo uma esmola, disse a ela que precisava, que estava à procura do Messias, do mestre Nazareno, que ele tinha ouvido falar que curava leprosos. E ela estava à procura dele, eles, aliás, estava à procura dele e pedia auxílio. E ela lhe estendeu, deu uma moeda de ouro e disse-lhe: se você encontrar esse mestre Nazareno que cura as chagas do corpo, pergunte a ele se ele também é capaz de curar as chagas da alma e venha me contar. E um belo dia, quando ela estava lá atormentada no seu palacete, ela é procurada por este andarilho que, com muita dificuldade, venceu os seus serviçais, conseguiu acessar, né, o interior do seu palacete e sua residência luxuosa, né, digamos, não palacete na literalidade da palavra, e conseguiu falar com ela e disse-lhe: eu encontrei o mestre Nazareno, olha o meu corpo, não tenho mais aquelas chagas, eu fui curado, e ele está aqui, ele está em Cafarnaum, que próximo, vai passar alguns dias ali, na casa de Simão Pedro, e eu sinto que ele está à sua procura, vá ter com ele. E ela, enfim, depois de muito refletir, de vencer seu temor, né? Será que ele vai me atender? Será que eu serei bem recebida? Muitos, né? Muitos outros profetas passaram por aí, ninguém pôde me auxiliar. Será que ele vai realmente querer falar com uma pessoa do meu nível? Uma pessoa com os meus vícios, com as minhas dificuldades? Mas ela venceu tudo isso e foi. Pegou ali um barco, né? Um meio de transporte aquático ali, não sei se bem uma barca, mas e foi ter com Jesus. Chegando até lá, na casa de Simão Pedro, era como se ele já a aguardasse. E ela então chama por ele, mestre. E ele já diz, Maria. Ela, mas o senhor me conhece? Eu conheço todas as minhas ovelhas. Todas as minhas ovelhas são conhecidas. E então há um diálogo entre eles que é bem descrito aqui no livro Boa Nova. Vou até pedir licença para ler, para não perder as minúcias deste diálogo, em que ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado.
todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus lhe responde: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Maria lhe disse: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adotam os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Perguntou ela. E Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. E ele prossegue. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina, que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria, começou a chorar, sentiu no íntimo o deserto da mulher sem filhos e exclamou: Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava-a a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs do sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. Olha que lindo. Olha quanta coisa a gente conversou aqui hoje que está retratado nesse diálogo, né?
o amor sacrificial, o amor que renuncia. Não amar apenas aqueles que estão no nosso círculo pessoal, isso é fácil, é a porta larga. Os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem os seus familiares, isso é fácil. Até os criminosos, como a gente falou, tem um objeto de afeição, tem um ser amado. Essa é a porta larga. Ainda tem a porta estreita do amor sacrificial. O amar sem condicionantes. Amar aquele que não torce para o mesmo time, aquele que não vota no mesmo candidato, aquele que não tem a sua mesma nacionalidade, aquele que não tem a mesma religião, aquele que pensa diferente de você, aquele que não tem o seu sangue. Esse é o amor sacrificial. E ele deu aqui um exemplo para ela, que a gente também discutiu, o amor maternal, que é o que mais se aproxima, que é imitando a providência divina. É o que mais se aproxima, que imita o amor que Deus quer que a gente desenvolva. E ela, com essas palavras, ela realmente se iluminou. Teve aquela vontade de se modificar. Sentiu uma nova energia, sentiu que era possível, que era esse amor que ela tinha sede. Porque o amor da sensualidade, o amor que instintivo, o amor carnal, esse é igual à água do mar. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Não é o amor que sacia, não é o amor que mata a sede. O amor que mata a sede é esse que Jesus estava ensinando para Maria. Por isso ela tinha sede. E Maria seguiu os conselhos de Jesus, mudou de vida, mostrou publicamente, né, no banquete de Naim. Ela esteve lá, né, lavando os pés do Cristo com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, remocionando os pés de Jesus com perfume, com óleo. E ela passou a seguir Jesus. Passou a seguir. Desse momento em diante, onde Jesus estava, era vista essa bela mulher entre os seus discípulos, acompanhando suas pregações. E esteve em todos os momentos com Jesus, mesmo quando Jesus teve os seus piores momentos, a via sacra, carregando a cruz, que nem seus discípulos o acompanharam, com exceção de João, o evangelista. Estava em ela, a mãe de Jesus, outra Maria, narram aqui como Maria de Jerusalém. E ela estava lá, entre as poucas pessoas que acompanharam Jesus até o fim. E Maria esteve lá também. Foi para ela que Jesus apareceu pela primeira vez, após o terceiro dia de sua crucificação, né? Que é narrado como a sua ressurreição, nós sabemos, né? Que foi uma aparição de Jesus em espírito. E Maria Magdala foi incumbida de espalhar essa notícia aos demais. E foi muito mal recebida pelos demais discípulos, que não acreditavam. O quê? Jesus, para você que ele iria aparecer? Não, ele apareceria para a mãe, ou para Simão Pedro, que foi a quem ele legou, né, o dever de conduzir seus discípulos. Ela, mais uma vez, foi tratada com desprezo em virtude do seu passado de pecadora. Como é difícil para o pecador se levantar. Muito fácil jogar pedras naquele que erra, mas e dar a mão, os braços para auxiliar, levantar aquele, é muito difícil quem o faz. E ela encarou tudo isso sem desertar, sem voltar a se entregar àquelas suas más inclinações, né? Continua, prossegue aqui no mesmo texto, que Jesus diz: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. E mais tarde, então, depois da sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. E no momento em que todos se dissipavam, né, os dois últimos companheiros a partir em definitivo para Jerusalém,
Maria, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Maria, então, humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Imagina se é fácil para uma mulher que teve esse passado conseguir emprego, conseguir se sustentar, conseguir o que comer. Como ela era vista pelas pessoas. Imagina se nos dias de hoje é difícil. Imagina naqueles tempos, nem seus companheiros quiseram permanecer com ela em sua companhia. E ela se manteve firme. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção em Magdala e Dalmanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. Mas viveu dificuldades, né? De vez em quando ia às sinagogas, desejosa de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galileia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Certo dia, ela então chorava de saudades, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias, quando passou um grupo de leprosos que veio a Dalmanuta. Eles procediam da Idumeia, aqueles infelizes cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhe fechavam. Maria foi ter com eles. Lhes contaram que, infelizmente, Jesus já havia sido assassinado. Eles procuravam por Jesus, sim, ansiosos por buscar a cura, aquele que curou tantos leprosos. E encontraram a desolação de saber que este homem bom havia sido assassinado. Mas Maria, sentindo isolada, com amplo direito de empregar sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhe transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Contou a boa nova, trouxe aquelas mensagens consoladoras para aqueles espíritos infelizes, da vida, da imortalidade da alma, de onde era o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Ela trouxe tudo isso e trouxe tanta paz ao coração desses sofredores. E ela passou a contar tudo que ouviu de Jesus para aqueles espíritos infelizes que tiveram um novo ânimo. Mas as autoridades locais ordenaram a expulsão imediata dos enfermos, que deveriam voltar, né, para o Vale dos Leprosos. Eles deveriam se manter nesse local. E a grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena penetrou com espontaneidade de coração. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria. Olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Em breve tempo, no entanto, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. E digo mais, por poder pagar na carne os pecados que ela cometeu na carne. Ela se alegrava. Maria estava também leprosa, né, com hanseníase. Mas continuou lá alegre, a infundir ânimo os seus companheiros de infortúnio, até que, já vencida pela doença, ela teve vontade de rever antigos afetos e se dirigiu a Éfeso, na busca de encontrar com Maria, mãe de Jesus. E quando lá chegou, já suas forças
se esvaíram e ela, então, caiu totalmente inconsciente e foi velada por alguns dias pelos amigos. Conseguiu ainda rever alguns amigos, mas ali foram seus últimos dias. Uma noite atingiram o auge as profundas dores que sentia. De minuto a minuto ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Essa história nos traga inspiração para que a gente possa desenvolver dentro do nosso coração cada vez mais esse amor transcendente, este amor sublimado, este amor incondicional por todos os nossos irmãos de jornada, que a gente possa vencer a porta estreita e receber esse abraço afetuoso do Mestre a nos dizer: amaste muito, agora vem ter comigo. Uma boa semana a todos, uma semana de muito amor, de muitas reflexões, com essa lição maravilhosa de Maria de Magdala. Um grande abraço.